Estudo de caso. Jamie, da minissérie Adolescência da Netflix. Boa noite, amorecos. Hoje eu vou falar sobre a análise, digamos assim, o diagnóstico também, né? Que eu pensei após assistir essa minissérie esse fim de semana. Confesso para vocês que já era para ter assistido antes, mas que eu estava fugindo um pouco, né? Porque eu já sabia que ia falar sobre bullying, sobre assassinato, violência. E esse já é um pouco do meu dia a dia com os meus pacientes, né? E, então, tem assuntos que mexem comigo também, com a minha própria história. Então, eu estava meio que deixando para depois. E eu também não queria assistir na frente dos meus filhos, né? Um deles ainda é menor, pequeno. E aí foi esse fim de semana passado que eu tive a chance, né? De 1 da manhã, todo mundo tá dormindo, eu fui lá pra sala e fui assistir até às 5, porque assisti os 4 episódios de 1 hora, um depois do outro, maratonei. Aliás, já vou falar uma coisa pra você, spoiler, se você ainda não assistiu a minissérie e pretende assistir, não assiste agora o meu vídeo, salva, curte, compartilha, mas assiste depois, tá? Porque eu já vou falar pra quem já assistiu. Então vamos lá. Essa minissérie tem 4 episódios de 1 hora. Eu não vi nada de comentário sobre isso, a não ser nos grupos de psicólogos que eu faço parte, as pessoas falaram, mas assim, não assisti nenhum vídeo, nenhuma resenha, nenhuma análise, porque eu queria olhar livre de opiniões, queria eu olhar com a minha opinião, né? E aí comecei a assistir e eu vou contar uma coisa para vocês. Foi muito interessante porque diferente de muitas narrativas, você não fica aquele como se fosse um filme de suspense que só no final que vai desvendar quem é o assassino, né? De cara já, a primeira coisa você já sabe quem é o assassino, então não tem esse problema. E foi muito impactante para mim, né? Toda aquela já começa assim, aquela polícia ostensiva entrando na casa daquela família, porque estamos falando de uma família de pai, mãe e 2 filhos, um casal, né, de adolescentes, o menino pré-adolescente e a menina adolescente. E a polícia já chega, pá, 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 mãos pra cima, aquela coisa de filme que parece a SWAT, o FBI, um monte de policial com aqueles armamentos, né, pesados, assim, encapuzados de preto, assim, acho que tinha uns 6, 7, e mais o investigador da polícia, chegam na casa, assim, tá todo mundo dormindo de manhã, de repente a menina tá no banheiro, abre a porta do banheiro, ajoelha, todo mundo ajoelha, mãos para baixo, não sei o quê. Então eu fiquei pensando, imagina se você é uma família, né? Eu, por exemplo, é uma família bem parecida, inclusive, né? A minha. Tem marido, mulher, uma adolescente mais velha e um pré-adolescente mais novo. É a mesma configuração aqui em casa. Aquela violência toda. Você tá acordando de manhã, você tá no banheiro, de repente, meu, vão uma putz de uma polícia batendo na sua porta, mandando você mãos no chão. Ah! Que negócio é esse, assim, pego totalmente desprevenido. E aí eles já levam o menino, já falam que é suspeito de um assassinato que houve na véspera, né, na noite anterior. E o pai e a mãe vão se vestir para ir na sequência na delegacia. Ele não tá entendendo nada, ele tá chorando, assim, foi pego desprevenido também. E aí passa toda aquela parte assim, nua e crua da vida real, sabe? Acolhimento zero. Qual o seu nome? Pá, 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 começam a fazer a ficha lá na delegacia. E assim, meu Deus, é uma criança, né? E as pessoas tratando assim, nossa, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Só que assim, eles foram dessa maneira super assertiva, porque eles já sabiam que o menino de fato era culpado pelo assassinato de uma colega de escola que tinha acontecido na véspera. Só que o menino não sabia até onde eles sabiam,
Inclusive, um advogado lá, provavelmente da defensoria pública deles, chegou lá e se ofereceu para defender o menino. A princípio eles não queriam aceitar, mas eles aceitaram, porque também não iam ter como pagar uma defesa dessa. E aí o advogado falou: peraí, eles têm alguma coisa, alguma prova para já estar levando a coisa nesse sentido. E aí mostra toda aquela parte, né? Faz exame de sangue, tira material, né, genético, né, na saliva, vai sair de DNA, ele escolhe o pai para estar do lado dele. Então, assim, aquela coisa angustiante, né? Você pode se colocar no lugar de cada um ali, né? No lugar desse menino que de repente ele acordou e já foi preso. Esse pai, que é um pai trabalhador, trabalha o dia inteiro fora para ralar, para pagar a escola, para cuidar da família, de repente tem que defender o filho de um assassinato, não tá sabendo de nada. A mãe, meu Deus, eu não posso nem ver meu filho. Já pegaram, já trancafiaram lá, eu tenho que ficar nessa salinha de espera. Quando é que eu vou ver meu filho? Quando é que eu vou falar com meu filho? A irmã também não tá entendendo nada. Então é um choque muito grande para todo mundo. E realmente o cineasta, ele mostra isso de uma maneira brilhante, né? E é uma tomada só, né? O take lá, eles não param para cenas e vai até acabar o episódio, né? Então ele é muito tenso, você já fica numa tensão assim, querendo prestar atenção em cada detalhe. Então, de cara, você já sabe que o menino é um assassino, a polícia tem provas, tem um filme dessas câmeras de estacionamento, câmeras na rua, que mostra ele discutindo com a menina e depois matando ela com facadas. Aí você fala assim: meu Deus, Jesus misericórdia, como que um menino de 13 anos mata a amiga de sala com facadas? Aí já te dá aquele soco no estômago. Aí vem o segundo episódio. O segundo episódio já mostra os policiais na escola. Bom, aqui é um episódio à parte. Eu vou fazer um dia não, vários dias, filmes sobre escola, né? Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com casos graves, casos de ideação suicida, casos de bullying. E quando a gente fala de bullying e suicídio aqui na minha cidade de São Paulo, existem 2 colégios tradicionais que vira e mexe saem nos jornais que mais um se matou, né? Infelizmente. E eu louvo a Deus, dou graças a Deus que eu nunca estudei em nenhum desses colégios. Mas enfim, muita gente que eu conheço estudou lá, minha prima minha estudou num deles, eu tenho 2 pacientes que estudam num deles e eu digo que é um ambiente que, para mim, não é nada saudável. E o filme tem uma escola desse tipo aí. Essas escolas puxadas, tradicionais, e você já começa a perceber o ambiente da escola de preconceito, de racismo, de bullying, né? Ou seja, de violência, porque o bullying nada mais é do que um ato de violência que acontece nas escolas. Ou do cyberbullying, parte da escola e continua nas redes sociais. Bom, descobrimos que esse menino sofria bullying desta menina que ele matou. O que eu achei muito interessante é que o filho do policial investigador estuda nessa escola também. E ele acaba contando para o pai sobre emojis que a garotada usa no Instagram. E que se o emoji for da cor tal, o coraçãozinho tal, significa isso. Se o coraçãozinho for da cor X, Y, Z, significa isso. E o policial não estava entendendo isso, porque não é do linguajar dele, né? É dos adolescentes. E aí, pelos comentários que essa menina fazia no Instagram do Jamie, dava para entender que ela estava enchendo o saco dele. E aí tem mais uma outra questão, né, de feminicídio, de machismo, porque é colocado um termo chamado incel, né, que são meninos céu de celibato, né, celibatários, como se eles nunca fossem ter mulher nenhuma, porque eles são feios, incapazes, sei lá o quê.
Então, eles têm ódio mortal das meninas que se acham as boas e que nunca vão olhar para eles. Dentro desse contexto, começa já a aparecer alguns dramas familiares. E para mim isso é muito interessante porque uma das minhas especializações é em terapia familiar sistêmica. Então eu estou acostumada a atender casal, família e tal. E ali, nesse episódio da escola, a gente já tem também, além da história do Jamie, paralelamente a história do adolescente filho desse policial, e também tem uma outra menina que era a melhor amiga da vítima, que também tinha uma questão familiar com a mãe e tal, e mostra ali já o quanto que essas crianças ou adolescentes já estão sofrendo. E aí eu faço já uma análise, um adendo. Existe uma fala que diz assim: não é adolescente, é aborrecente. Ai, adolescente é um saco, né? Eles têm a fama de ser os rebeldes que não concordam com os pais, que estão sempre teimando e são um pé no saco. Bom, vou levantar aqui a mão para falar em prol dos adolescentes. Porque eu atendo adolescentes há muito tempo. Atualmente eu tô com 2 pacientes adolescentes. Não, minto. Na minha clínica social tem mais ainda. Na minha clínica particular tem uma e na social acho que tem uns 2, 3. E assim, para mim é uma fase importantíssima da vida. É uma fase linda. Eu gosto deles, a maioria é fofa. Mas eles sabem ser da pesada também, né? E assim, eu tô no papel de psicóloga, eu não tô no papel de mãe. Porque se eu vier pro papel de mãe, eu tenho 2 em casa. Eu tenho um que é pré e uma que é. E tem horas que só Jesus mesmo, né? Que é um saco. Tudo eles questionam, não obedecem, enfim. Mas, no geral, não só na minissérie, mas na vida real dos meus pacientes e das pessoas que eu conheço, os adolescentes estão precisando de referências. Referências. Na adolescência, agora já fica aqui para os meus amorecos estudantes, a adolescência é uma fase que a pessoa está se individualizando. É ali que ela está criando a própria identidade. É ali que ela vai querer o afeto do grupo, querer ser aceita do grupo, querer ser importante, significativa ou até mesmo popular naquele grupo. E é para isso, às vezes, ela vai bater de frente lá com os valores que ela aprendeu com o pai e mãe, tá? E então tem um pouco esse conflito até ela formar o que ela quer acreditar, quais são os valores dela, o que ela quer curtir. E aí, assim, começa que pai é de um jeito, mãe é de outro, nem sempre a gente tem o mesmo diálogo, ainda mais quando tem famílias com divórcio aí, porque cada um é de um jeito. Às vezes tem pai solo, às vezes tem mãe solo, então é um período difícil na cabeça dessa criança que está crescendo, que acha que sabe tudo, mas não sabe tudo, mas também quer se assegurar de que tá tendo a escolha e que não tá fazendo só o que a mãe ou o pai querem. É um momento que nós, adultos e pais, precisamos estar de olho vivo. De olho vivo. Por quê? Porque eu tenho a minha privacidade. Porque eu tenho senha no celular. Porque não sei o quê. Vírgula. Porque em épocas de inteligência artificial e de smartphone, o perigo está facinho de ser encontrado.